Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês o devocional do 4x4, Nossa leitura anual da Bíblia, no qual a gente lê 4 capítulos da Bíblia por dia. Nós já estamos aí no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 17, e hoje eu vou estar compartilhando com vocês alguns versículos deste texto. Nós vamos estar lendo, algo que me chamou muita atenção, foi no capítulo 19. Aqui a gente fala sobre a história do rei Ezequias, que foi um rei em que realmente alegrou o coração de Deus e fazia o que o Senhor aprova. Ele levava o povo a refletir e a se conscientizar de quem realmente eles deviam adorar, que era o Deus vivo, o Deus de Israel. E aqui, nesse momento aqui da história, eles estavam sofrendo forte ameaça do rei da Síria, que ameaçava atacar, Israel, e mandava muitos mensageiros para fazer ameaças ao rei Ezequias. E o rei Ezequias levava o povo a refletir, que eles não tivessem medo, que eles confiassem em Deus, que Deus os livraria daquela situação. Então, numa determinada ocasião, o rei da Síria, Senaqueribe, manda um mensageiro, dos comandantes mais importantes do seu exército, para que ele desse um recado ao povo de Israel e ao rei Ezequias. E nesse recado ele faz muitas ameaças, ele zomba do nome de Deus, eles falam que se eles continuassem confiando nas palavras que Ezequias estavam falando para eles sobre Deus de Israel, que eles iam passar por situações muito difíceis, que não eram para eles confiar naquelas palavras que o rei estava falando com ele. O comandante ria e zombava do Deus, o Deus a quem Ezequias servia, e tentava levar que o povo confiasse em Deus, que Deus os livraria. Então, aqui no capítulo 19, no versículo 9, fala: Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou uma nova mensagem a Ezequias, com este recado: Digam a Ezequias, rei de Judá: Não deixe que o Deus no qual vocês confiam engane, quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza, você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo? E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destituídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezefe, do povo de Éden, que estava em Telessá, onde estão? Os reis de Ramate, o rei de Arpade, rei da cidade de Cesarvim, de Ena, de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu perante o Senhor, e Ezequias orou ao Senhor. Agora lá no versículo 19 fala: Agora o Senhor nosso Deus salva-nos das mãos dele. Ora, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus. Gente, é muito forte o que está falando nesse texto aqui. Muito forte. Aqui tem um rei poderoso, que tinha um grande exército, ameaçando o rei de Israel, o rei Ezequias, um rei que já estava ganhando várias guerras, várias batalhas contra outros reinos, e ele ainda zomba do rei de Ezequias, do rei de Israel. Ele fala: o rei das outras nações, eles estão sendo destruídos. Você já ouviu falar desse, daquele outro? Você acha que vocês são diferentes, que vocês serão libertos das minhas mãos? Então aqui ele faz uma ameaça clara, não para o povo de Israel, mas ele faz uma ameaça para o Deus vivo, dizendo que ele não tinha poder para livrá-los. E aqui Ezequias ora ao Senhor e fala: olha que oração importante. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus. A gente precisa ter esse coração, sabe? Essa postura de pensar que nós servimos ao Deus verdadeiro. E que por mais que as ameaças à nossa volta venham com forte propensão, com toda força, Por mais que as circunstâncias digam que não tem jeito, que nós realmente não conseguiremos
a vitória, né? O que mostrava o cenário aqui para eles era que o rei da Síria, eles estavam vencendo batalhas e batalhas, destruindo reinos sobre reinos, né? Templos sobre templos, deuses sobre deuses lá estavam sendo queimados e destruídos. E ele falava, o rei da Síria falava com tanta propriedade de que ameaçava, né? Realmente intimidava o rei de Israel, o rei Ezequias. Mas ele se posicionou, ele confiou, ele não deixou de levar o povo dele a refletir. Gente, não se importem com o que ele está falando. Deus vai nos livrar. Confie no seu Deus. E o outro rei vinha e falava, não dê ouvidos para esse rei. Esse rei está falando que o Deus de vocês vão livrar? Olha o que está acontecendo lá com as outras nações. A gente precisa refletir, sabe? Essa situação que nós estamos vivendo hoje do coronavírus. Eu nem queria falar sobre isso aqui, né, nessas mensagens, mas eu vou falar. Quando, né, começou a vir as ameaças sobre o Brasil, quais que eram os rumores? O Brasil não dá conta de receber esse vírus porque a saúde do Brasil é precária, o Brasil não tem condições, vai virar um caos. E passa mês a mês a situação, tem que esperar daquela coisa, né, que realmente assustar, que o Brasil ia ser aniquilado em poucos meses. Eu vi uma pessoa falar que seria a maior carnificina, né, que seria a palavra correta. E a gente vem vendo a mão de Deus cuidando do povo brasileiro, das nações. Que esse vírus existe, a doença existe, a doença tem feito vítimas. A gente não pode deixar e ser negligente e falar que não existe. Mas a gente vê a forte mão do Senhor operando em nosso meio. A gente vê resultados de cura, resultados de pessoas sendo curadas, sendo libertas, pessoas sendo restauradas. E toda aquela coisa que eles falaram que seria em pouco tempo, o Brasil seria aniquilado, que a saúde viraria um caos total. Gente, vamos refletir, realmente está sendo dessa forma? A gente precisa entender que nós servimos um Deus verdadeiro e o povo está se pondo a clamar, a buscar, a clamar a presença de Deus, a confiar em quem a gente pode depositar nossa confiança, que é o único Deus vivo e verdadeiro. Nós precisamos realmente nos cuidar, nós precisamos fazer a nossa parte, mas a gente não pode deixar de proclamar, a gente não pode deixar de se firmar naquilo que é verdade, pois o Deus a quem servimos é o único Deus verdadeiro. Então a gente precisa continuar levando essa mensagem de fé, levando as pessoas a confiar em Deus, acalmando os corações, né? Levando essa mensagem que traz paz, que traz calma. E aqui foi o que aconteceu nesse texto. Logo em seguida o povo nem precisou lutar. O Senhor mandou um exército, mas um exército sobrenatural, para que aniquilasse todo o exército do rei da Síria. E o povo pôde glorificar mais uma vez no Senhor. Então vamos nos posicionar com fé, vamos trazer a nossa memória. Eu sei que às vezes nosso coração fica abalado, o medo bate, né? A gente começa a ficar temeroso, mas vamos voltar os nossos pensamentos para quem traz paz para nós, para quem traz libertação para nós, para quem guerreia por nós, que é o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Essa é a mensagem que eu tenho para trazer para vocês. Traga a memória, traga o seu coração sempre em quem devemos crer, sempre em quem devemos depositar nossa confiança, a quem realmente devemos dar ouvidos, que é o nosso Deus, é a palavra de Deus, é o que a palavra traz para nós. Muito obrigada por Deus estar me permitindo estar aqui compartilhando com vocês essa mensagem que falou demais no meu coração. Tem muitas outras coisas aqui maravilhosas que eu poderia estar compartilhando com vocês. Então vamos nos posicionar, viu? Vamos orar? Deus, mais uma vez eu quero glorificar o Senhor, por Senhor ter nos escolhido para sermos teus filhos, ó Pai. Que a nossa boca possa levar essa mensagem que traz paz, que traz cura, que traz libertação aos corações, Senhor. Que o Senhor possa visitar cada casa, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada família, ó Pai. Que realmente nós possamos romper as fronteiras da fé e que possamos nos posicionar, Senhor, crendo em quem realmente merece a nossa confiança, que é o Senhor. O Senhor Deus, o Deus que nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Muito obrigado por esse momento. Louvo o seu nome, Pai. Te agradeço de coração, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, até a próxima, viu?
Fiquem com Deus.